Muito bem. Então vamos lá. Bora dar continuidade? Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. As influências na formação de uma mentalidade vencedora. Eu falei de 3 coisas importantes no processo de construção de uma mentalidade. Falei, foi o último encontro nosso. Agora eu quero falar um pouquinho sobre isso aí, ó. Tem muita influência do ponto de vista negativo para que você não construa a mentalidade do reino. E não se engane, hein? Olhem para mim, até mesmo dentro da igreja. É isso aí. Não pense que porque nós estarmos na igreja ou sermos de igreja, existe uma mentalidade do reino. Pode existir uma mentalidade da igreja local, da denominação, mas não reino. Jesus veio pregar o evangelho da academia da fé. Não, o evangelho do reino. Demais isso, gente. Deveria ser um conceito no coração universal. Para todos nós. Então, determinadas influências, até negativas, nós aprendemos coisas e coisas que interferem na construção de uma mentalidade vencedora dentro da própria igreja. Eu estou falando também de experiências que eu já vivi. Muitas coisas eu precisei desconstruir para ficar com a verdade. Tirar. Agora veja, se você está pensando errado, não vai dar certo, você não vai chegar lá. Agora se eu estou pensando certo, isso aí é a direção por onde eu vou seguir. Eu venho falando sobre isso. Eu tenho que construir a mentalidade do reino. Diga, mentalidade do reino. É diferente. Então vamos lá, vou usar alguns textos aqui, até conhecido, você conhece. Romanos 12, 2 é o texto. O pastor, mas esse eu já conheço, eu também. Mas ele diz algo que é lindo demais, é fundamental. Ele fala sobre nós sermos transformados. Não vivam conforme o padrão desse mundo, é óbvio, de pensamento, de mentalidade. Mas deixe, Alinho, que Deus te transforme pela renovação da mente. É óbvio, cara, renovar a mente é um processo que nós precisamos para nos manter no caminho. E para eu me manter no caminho da verdade, eu tenho que me renovar com a verdade. Eu renovo a minha mentalidade com a verdade, eu ando no caminho da verdade. Está claro isso, gente? Muito legal. Assim como você está aqui hoje, né? Você caminha, deu o primeiro passo, depois vem o segundo, o terceiro. Essa continuidade aí, ela é absoluta nesse processo de caminhar, aonde nós temos que caminhar no caminho da verdade. O caminho na verdade não é só um desejo, eu quero caminhar no caminho da verdade. Mas eu estou na igreja, isso para mim não diz nada. Eu posso estar na igreja e estar andando num caminho que não é verdadeiro. Tem que cair o queixo mesmo. E essas coisas têm que acender como farol, gente. Olha só, igreja, nome de igreja ou qualquer denominação não dá camisa a ninguém. Pastor, o senhor está ofendendo a minha igreja. Eu não estou ofendendo, então eu estou ofendendo a minha. Porque Deus me chamou para fazer um trabalho, que é esse que eu venho fazendo com a minha esposa. Mas não estou defendendo isso, eu estou defendendo o reino. A mentalidade do reino. Você entende, gente? Guarda isso, eu estou falando coisas que precisam ser separadas da nossa vida. Então, a maior necessidade da igreja, aqui eu coloquei numa outra versão, que eu achei legal também, né? Veja o que está escrito. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus, quem é que transforma? Sabe, são os conceitos que nós vamos aprendendo, que ninguém muda ninguém, nem você muda a si próprio. Você se entrega a Ele, Ele te transforma. E sabe que Deus trabalha assim, qual é o tamanho da influência que eu permito a Ele? É o tamanho do que Ele vai fazer na minha vida. Tipo, vou dar um exemplo ridículo. Pega aí um dia bonito de sol, está lá 30 graus, 35 graus. Qual é o tempo da exposição ao sol que você fica, é que você vai ver o resultado em você. A minha pele
está saindo do meu corpo, pastor. Bom, no mínimo você foi para a praia igual os estrangeiros, cai naquela areia branquinha de Copacabana, e no final do dia tem que ser carregado, porque a dor é intensa. Qual foi o tamanho da exposição? Nós estamos falando algo ridículo, gente, mas é isso. É o tamanho da exposição que eu dou a Deus, é o tamanho da transformação que virá a minha vida. E você não opera nada, até parece que você falou, queima, vai queimando aí. Não, eu que opero esse queimar, sou eu que opero esse queimar, sou eu... Não, você não opera, você se expõe, você se entrega, e você vai sendo queimado. Jesus vai te dissolver, fala para o teu irmão, vai te dissolver. Vejo que tem um sorrisal aqui nessa manhã, vários efervescentes, olha aí. Pastor, eu estou tentando me mudar, eu estou tentando mudar esse jeito, eu estou tentando e tal, eu estou tentando, você está vivendo de tentativa, Deus não me chamou para viver tentativa, como se eu fosse a fonte da minha transformação. Ele é a minha transformação. Se expõe, se entrega a Ele, você será mudado. Uhul, porque é de dentro para fora. O meu comportamento nada mais é do que o reflexo do que está acontecendo dentro de mim. Glória a Deus. Porque senão a gente se torna senhor de nós mesmos. Não, eu vou resolver. Não, vamos mudar. Não, tudo é. Na força do seu braço, ninguém muda, gente. Isso é legal para deixar a gente num coração bem tranquilinho. É saber que quem muda a nossa vida é Ele. Então tá bom. Eu vou viver, deixar Deus me mudar. Não, você não está entendendo. Você tem que sair para o sol. Você tem que se expor ao sol, senão você não vai queimar. Um exemplo tão ridículo, cara, mas tão poderoso. E o tamanho da exposição é o tamanho do efeito na tua vida. Eu sou do tempo, eu e a Deise, que a gente ia para a praia e não usava protetor. Antigamente tinha uns protetores que os caras vendiam na praia. Cadê o Sérgio? Está aqui comigo? Os velhinhos aí, presta atenção, os velhinhos, hein? Que era um líquido assim, cara, era um negócio, um óleo 40 de carro, daquele W40, misturado com um cheiro que tu botava, piorava. Queimava mais, tu lembra? Então, a gente ia para a praia, não estava nem aí. Aí era comum e era moda ficar todo descascado. Hoje esse moleque de 12, 13 anos, solarzinho, você não pode, isso não é minha cara. Eu vou falar o que você sabe, mas vamos embora reforçar. A maior necessidade da igreja, minha e sua, é renovar a nossa mentalidade de maneira contínua. Renovar não é trocar, é trazer ela de novo. Trazê-la de novo, trazê-la de novo, trazê-la de novo. Vocês estão entendendo isso? Não estou trocando. Ela é única, é a mentalidade do reino. Mas você precisa trazê-la de novo, de maneira viva. De maneira viva. É nossa responsabilidade. É por isso que você e eu, nós lemos a mesma palavra desde que nós nos convertemos. E ela é rica o suficiente de vida para te trazer de novo. Trazer de novo a verdade. E aquilo explodir no teu coração de alegria, prazer, ânimo, coragem. A nossa mente natural tende a se conformar ao padrão desse mundo de pensamento. É natural. Você não precisa fazer nada para acordar e já está pensando como todo mundo pensa. Porque os 5 sentidos lideram isso. Só de você ver uma cena, aquilo já traduziu como raciocínio, como uma conclusão. Só de você ouvir um pensamento ruim, aquilo traz um sentimento ruim para você. Quem está entendendo? Bom, então eu tenho que lidar com isso de maneira própria. Então não posso me conformar ao padrão desse mundo de pensamento que é totalmente baseado e unicamente, exclusivamente,
nos 5 sentidos. Que eu vejo, que eu toco, que eu cheiro, testo. Isso aí tudo traz as conclusões para nós vivermos. E tal. Vem cá, pastor Teixeira, vamos lá. Vamos mostrar aqui para a galera um exemplo simples que a gente costuma usar na escola. E o Maurício trouxe para mim isso aí, ó. Maravilha, olha aí. Ih, rapaz! Uma. Vem para cá, Maurício. Então, vou te mostrar algo bem legal. É simples, mas isso aqui é bacana. Obviamente é uma bola de futebol. Ah, pastor. E por que ela está nesse formato? Porque ela foi idealizada para estar nesse formato. Mas ela está assim nesse formato e tem propósito porque tem um ar que dá a forma. Vou falar coisa ridícula, mas ó. Então o que acontece? Por ela estar formada por dentro, pelo ar, por mais que eu exerça uma pressão, ó, não tem como deformar. Então tem algo dentro de mim e de você que mantém você, que por mais que haja uma pressão secular do mundo, de coisas, se você está fortalecido na verdade, se você está renovado na verdade, não tem como moldar você. Não se amoldem. Em algumas versões está escrito isso. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Aí você fala, não, o mundo não exerce influência na minha vida, não. Que é isso, pastor? Não, de forma alguma. Eu sou o cara e tal, daqui a pouco, tal. Aí o cara, daqui a pouco, fica tranquilo que eu passo a bola para você depois. Aí o cara está pensando agora, daqui a pouco, não sei o que, tal. É isso aí. E tal. Quando ele vê, ele está sendo influenciado, não está nem percebendo. Na verdade, não está sendo influenciado, ele está sendo moldado. As pessoas nascem nesse mundo e são moldadas pelo que o mundo tem a dizer. Pela cultura do mundo, pela atmosfera de pensamentos. Aí o ser humano foi criado para viver com o pensamento do céu, porque você é um ser espiritual. Deus te criou para você viver com o pensamento do reino, quem Ele é. Aí eu tenho um propósito, uma bola cheia. Tem propósito. Mas tem que estar cheio. Diga, cheio. Isso aí. Aí temos uma outra bola, né, pastor? Maravilha. Essa aqui, por estar vazia, o que acontece? A bola murcha. Eu não vou dizer que tem muita igreja, tem muito pessoal na igreja, principalmente homens que são bola murcha, né, cara? Estão precisando fazer o legendário. Oh, meu Deus. Está aqui, ó. Beleza, mas aí parece que está tudo certo com a pessoa. Mas qualquer coisa que aconteça lá de fora, influência, pressão disso e daquilo outro, ó. Aí eu acabo me tornando uma pessoa sendo moldada pelas pressões, pelos pensamentos de fora. Esse tipo de pessoa não faz a menor resistência às pressões de pensar diferentemente da palavra. Não faz. Não, mas eu estou na igreja. Não diz nada para mim. Não é estar na igreja que enche a mim e a você para nós nos mantermos firmes contra as pressões. É um trabalho pessoal. Não é a igreja que vai fazer isso. Vocês estão entendendo, não estão? Olha só, bola murcha. Cara, você vê, né? Bola murcha, nem cachorro gosta. Eu tinha um cachorro que era um dálmata. Ele adorava correr atrás de uma bola assim. Antigamente, era uma bola que nós jogávamos muito. Aliás, eu e o pastor Teixeira, nós tínhamos aquele famoso quichute. Quem lembra do quichute? E chutávamos a bola dente de leite. Quem lembra aí? Só os velhinhos, por favor, os velhinhos. Olha aí, há quantos velhos aí do nosso meio? Viu? Não está sozinho não, hein? Maravilha, hein? Viu, Maurício? Encontramos vários velhinhos, cara. Bola dente de leite. Aí o meu cachorro, Bug, corria atrás da bola. A hora que ele mordeu, e largava para lá. Aí. Bola murcha. Não serve para o jogo. Ninguém usa.
É isso que o inferno quer fazer em mim e em você, ó. Ele quer moldar a nossa forma de pensar, a colocar a gente fora do propósito de Deus, fora do propósito da nossa vida, do desempenho da nossa vida como marido, como homem, do nosso serviço para com Deus, na igreja, do lado de fora, para sermos testemunhas vivas. Não vai mesmo. Agora esse aqui não tem como, cara. Fica vivo, está vivo, porque ele se mantém cheio. Outras palavras, se mantém renovado continuamente. Está dando para entender? Então, esse é um exemplo meio ridículo, mas é legal para você entender. Ó, não tem como moldar um inferno chegar, porque você levanta logo a verdade. A verdade se torna aquela iluminação suficiente para você dar um stop em todo pensamento que não é verdadeiro, não te molda. Não adianta o inferno chegar para você e dizer que você não é nova criatura, você vai rir na cara dele, porque você está cheio. Ou qualquer outra área da tua vida. Então ele não tem como tirar o propósito da tua vida. Mas você precisa se manter cheio. Segura aí, ó. Meu Deus, machucou? Não? Amém. Esse pastor é maluco. Mas, cara, nós somos crentes, nós somos doidinhos mesmo. A gente crê em Deus, aleluia. Então, ó, o que entra na nossa mente afeta os pensamentos, as emoções e a vontade. Esse é um conceito que a gente precisa aprender. As suas emoções, elas são regulamentadas pela forma de você pensar. Guarda isso e anota. Então, é o teu pensamento que determina as suas emoções. Então, os sentimentos, eles são equilibrados pela nossa forma de pensar. Então, quando você se renova na palavra, e eu também, com a verdade do reino, você vai enchendo de vida, de esperança, de certeza. Aí equilibra as suas emoções também. Você está entendendo que é de dentro para fora? Então, não separa pensamento de sentimento, que não dá. Os sentimentos são os reflexos daquilo que nós estamos pensando. E às vezes a gente fica ali, o inferno fica empurrando eu e você para pensarmos de uma maneira que ele sabe que vai estrangular a gente emocionalmente. Ele quer quebrar a mim e a você. E aí eu vou pensando naquele negócio que, tá, meu Deus, como vai ser a situação, tá, não dá mais, tá, aquilo outro, tá, fulano e tal falou isso, aquilo outro, tá querendo te angustiar, ele está querendo. Essa semana eu estava orando com a Deise, estava falando sobre isso, que muitas vezes, gente, acontece isso mesmo. Vem uma certa angústia sobre você de situações que acontecem, gera uma angústia ruim. Só comigo acontece isso ou não? Então, você tem que fazer um bom combate, cara. É um bom combate da fé, tem que levantar uma verdade, que não é isso que está acontecendo. Não, mas eu estou enfrentando essa situação. Cara, eu também, cada um de nós enfrenta uma aí, mas dá para passar de maneira diferente. Fortalecido. É interessante que Deus não livra eu e você da tribulação. Acabei de ler um verso, anota aí, Romanos 12, verso número 7 ou 8, 12, que diz lá que nós devemos regozijar na esperança. Romanos 12. Regozijar na esperança, seja paciente na tribulação e na oração perseverante. Amém. Não tem um verso mais animado? Você só tem que entender que muitas vezes você pode estar debaixo de uma opressão das trevas, cara. Você tem que discernir. Mas você dá um stop, mandar ele calar a boca. Porque senão eu me entrego. Aí eu vou me entregando àquela decepção, àquela situação, daqui a pouco, cara, eu estou num buraco. Porque a forma de pensar, ela mesmo se reproduz, cara, ela aumenta dentro de você ao ponto de querer governar o teu modo de pensar. É isso que o inferno faz com as pessoas, que no final nós vamos fazer uma mesa aqui, que vai ser legal, mas é isso que o inferno vai fazendo. Ele começa lá atrás a lançar uma forma de pensar que não há esperança para a sua vida.
De repente, algo que parecia ser light. Aí você começou a pensar que não tem mais vontade disso, daquilo outro. Aí vai aumentando para, de repente, não tem mais vontade de viver. Eu não tenho esperança disso, tudo na minha vida. Isso é um processo, gente, que vai acontecendo. E vai crescendo dentro de mim e de você, ao ponto de, no final, a pessoa está tão imersa, isso aí, nessa forma errada de pensar, que ela não vê mesmo solução a não ser tirar, sabe? E o inferno vai sugerindo: tira a tua vida. Não tem mesmo, tira a tua vida. E eu não estou falando do ambiente, que lá de fora isso acontece, está aumentando pelas estatísticas, mas está entrando dentro da igreja também. Daqueles que se dizem cristãos. Que tipo de pensamento eu tenho alimentado, uma vez que eu sou cristão, eu sou uma nova criatura, e está me permitindo cair numa cilada dessa de tirar a minha vida? Isso é demoníaco. Vou repetir, é demoníaco. E eu não identifiquei que é demoníaco? Essa forma de pensar? E por que eu não cortei logo? Porque eu não identifiquei. Então é um trabalho crescente das trevas, de fazer com que eu seja imerso na forma dele pensar, e ele vai direcionando a minha vida a isso. No final da história, de repente, levou 5 anos para eu tirar a minha vida. Ok, aí ele solta o rojão, mas começou há 5 anos atrás. Esse processo, eu vou matar fulano de tal. Eu vou acabar com a vida dele. Vocês estão prestando atenção? Porque a doença número 1 hoje é a mente. É a doença número 1. Distúrbios da mente. As mais variadas patologias. E vai piorar. O mundo está mais enfermo de tudo. Enfermidade, se fosse pela modernidade de tudo que nós temos hoje, o mundo já estaria com pouquíssimas enfermidades. Mas está pior. Porque a enfermidade é do mundo do espírito. Vou repetir isso, a enfermidade é do mundo do espírito. Para você ter uma ideia que é do mundo do espírito, a enfermidade vem até sobre as plantinhas, que nunca pecaram. Mas a terra foi amaldiçoada. Sobre os bichos. Vocês estão entendendo aí? Alguém conhece um cachorro deprimido? Já vi. Antes de você avaliar como físico, tem que avaliar o mundo do espírito. Como está pior. Você vê? O que mais abre em 2 quilômetros perto da tua casa? Farmácias. Meu Deus. Aí você fala assim, não, mas são diferentes uma da outra. Não, é uma mesma farmácia aqui, 200 metros, o mesmo nome da farmácia. Então o mundo está mais doente. O mundo está dependendo. Escute isso. O mundo está ficando dependente de um remedinho para poder ficar equilibrado. Pergunta quando será curado? Nunca. Porque a cura é de dentro para fora. Vou repetir, a cura é de dentro para fora. É o poder vivo da verdade se alimentando de maneira contínua, vai botando para dentro, ele vai expandindo, ele, a pessoa viva de Jesus, vai expandindo dentro de você e vai te curando. Isso já aconteceu no passado, e é recente, que eu digo alguns anos atrás, uma pessoa entrou aqui, uma médica, e o marido trouxe ela estava completamente dopada, deprimida, aquela pessoa assim que não estava nem pegando, falava lento e tal, já tinha percebido, estava debaixo dos remédios para poder conseguir ficar, já tinha parado de trabalhar, não tinha condição de trabalhar. E aí eu cheguei a falar com ela, eu lembro dela, falei assim, eu sei, eu vou orar por você, mas não é essa oração aqui que vai quebrar e fazer com que você saia daqui normalzinha. Quero te falar, se você se abrir para a verdade que você ouve, e você se expor para ela o tempo suficiente que é necessário, ela vai te curar. Aí falei assim,
Isso leva alguns meses, pode levar até 1 ano. Aí falei para o maridão, você traz ela aqui para a igreja mesmo que ela não queira. Se expõe à verdade. Se expõe à verdade. Fica ali prestando atenção, ouve. Se expõe. O que nós estamos fazendo aqui, cara? Esse dia inteiro nós estamos... a verdade só está... Tem que se expor. Beleza? E assim foi. Passando alguns meses, ela vinha falar comigo, eu falei assim, eu percebi, você já está com um rosto diferente. Ela, tá, já está diferente da primeira vez que eu vi. Bom, vamos encurtar essa história, que no final de um tempo, eu não lembro quanto, ela recebeu alta do médico, ela recebeu alta das medicações que ela estava tomando, voltou a trabalhar para viver uma vida liberta. Você sabe, há um erro muito grande. Eu estava conversando com os pastores. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida se resolve com uma oração. Ou a famosa oração 6 horas. Alguns não pegaram, não sabem ainda. Conhece a oração 6 horas? 6 horas por mim, Mariette. 6 horas por mim, né? 6 horas por mim. Meu Deus, só tem crente 6 horas, cara. Ele mesmo ora. Porque uma boa parte, vamos lá, eu não quero botar porcentagem, porque eu não estou aqui para dizer isso, mas uma boa parte de situações se resolvem quando a verdade chega na nossa vida. Quando eu sou consciente de uma verdade que eu preciso ouvir. Já inúmeras vezes pessoas, pastor, eu ia fazer um gabinete contigo, mas não preciso, porque eu ouvi uma palavra hoje que me trouxe a resposta. Você entende isso, gente? Por isso está escrito, conhecereis a... E ela... Essa é a dinâmica. O que a pessoa precisa é de mais entendimento e de verdade para o momento em que ela está vivendo. Para ela ter uma relação própria com aquele momento, gente. Então tem muita coisa que Deus está querendo falar, ou já direcionou, e ela não está obedecendo, ou de repente não está respondendo, e não tem oração que vai ajudar. Isso é um lugar perigoso para a gente. Se você agora vou mandar. Se você conscientemente, eu também, vamos botar aqui, todos nós. Se eu conscientemente sei que Deus me pediu algo, ou já me falou sobre algo, e eu estou varrendo para debaixo do tapete, porque eu não queria isso e tal, eu não queria isso, eu quero te falar, a tua vida está parada, não vai andar, e você vai viver com a angústia da infelicidade. Não, mas eu estou pedindo 6 horas, 6 horas por mim. Não vai funcionar, porque eu já sei que eu preciso responder a ele. Eu aprendi algo e a gente vai botando para dentro. Eu também ouvi isso lá no passado e aprendi. Se Deus te expõe algo e você não responde a ele, parou a sua vida de crescimento. Enquanto eu não responder aquilo que eu sei conscientemente que ele me pediu, ou que eu preciso responder, a minha vida não vai andar, eu não vou crescer. Parou. Aí eu posso continuar indo para a igreja, ouvir mensagem e tal, mas minha vida está paralisada. Difícil receber mais revelação de Deus e de coisas, porque eu não estou andando como... Que, gente, andar com Deus é andar exatamente dessa maneira. Veja só que coisa interessante isso aqui, ó. Abra lá comigo no Salmo 33. Vocês estão comigo em casa, Salmo 33. Atenção, não dorme não! Eu falei para o pessoal lá que está do outro lado, aguenta aí. Salmo 33. É o 32, aleluia. Então, nós temos aí o verso 8. Elinho, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Obrigado. Um abraço, Jesus, tchau. É aqui, direita, vai. Glória a Deus e tal. Aí a gente vai pelo caminho que ele instruiu, achando que nesse caminho que ele me instrui, sou eu agora que direciono, eu passo, eu penso, eu vou, eu faço. Não. Ele te mostrou o caminho, agora ele vai falar contigo continuamente. E se eu não respondo, a minha vida para.
Não foram os homens de Deus que pararam a sua vida porque deixaram de responder a Deus. E não seja você nem eu. Pastor, mas tal. Gente, isso que eu estou falando com vocês, não, mas eu vou na oração, Jesus ouve a minha oração e tal. Eu falei, estou ouvindo a sua oração, mas eu te pedi algo. Jesus, ouve a minha oração, eu te pedi, está surdo? Presta atenção. É isso que acontece, gente. Sabe o que a Bíblia fala? A gente está enganando a nós mesmos. Porque se eu conscientemente sei que eu preciso fazer algo, por que eu não faço? Não. Vou para a praia. Eu fico só escapando, fugindo. Não vai dar certo, gente. Quem mandou você entregar a tua vida para Jesus? Você é dele. Ele é quem manda. Então nós estamos precisando morrer mais. Ser consumido. Esse é o segredo. Então, a próxima parte do verso diz lá o quê? Sobre as minhas vistas, eu vou te dando conselho. Não é opcional. Você vai andando no caminho que eu aponto e eu vou te falando ali tudo que você precisa. Glória a Deus. Provérbios 23, 7 é um conceito também. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque como ele pensa consigo mesmo, ou ele imagina, assim você não é diferente daquilo que você pensa que é. Você sabe que tem um conceito, anote aí, Romanos capítulo 12, verso 3. É bem legal, que lá fala assim, que eu e você não pensemos de nós mesmos além do que é necessário. Olhem para mim, além do que é necessário. Puxa, que legal. Não é nem mais, eu sou o cara. Eu sou um bagaço. Nem mais, nem menos. O que o inferno faz? Ele não quer que você pense o que é necessário, que o reino nos mostra de quem nós somos, a minha relação com ele, o meu propósito. Então ele começa a empurrar para que eu saia do meio dessa estrada e me jogue nas valas. Na vala que eu sou o cara, aí começa a entrar a soberba, o orgulho. Ou o desvalor, ninguém gosta de mim e me ama, rejeitado. Isso que o inferno faz e a maior parte das pessoas gostam é que eu e você sintamos pena de nós mesmos. Eu gosto desse sentimento de mim mesmo, sentindo pena de mim. Isso é do capeta, rapaz. Pense. Olha como está o verso 3 aí. Não pense além do que convém. Aí a verdade, ela equilibra eu e você para entendermos. Você sabe, a verdade vai sendo alimentada em mim, em você. A gente vai percebendo quando a gente está meio soberbo. Aí lá mesmo o Espírito Santo baixa a bola. Aí você mesmo percebe, isso aí, dá uma esvaziada aí, tá. Estou demais, não dá. Aí também você começa a perceber que você está lá sentindo pena de você mesmo, que você é o sofredor, tudo acontece comigo. Eu falei, o Espírito Santo, sai. Aí não. Gente, é obra do Espírito Santo na nossa vida em qualquer área. Se você quer ser um bom pai, um bom marido, é o Espírito Santo que vai dar todas as dicas e vai te mostrar coisas, cara. Não está na nossa consciência, não está nos diplomas que eu tenho, não está, eu acho que família é assim, vou fazer assim e tal. Você está na humanidade, você vai perder, eu também. Alguém está entendendo? Não fique com os conceitos e a definição do ser humano, fica com o que o Espírito Santo vai te mostrar do momento que você precisa dentro da sua casa. Falando para os homens aí, desempenhando o papel de homem que tem que desempenhar. Tem que ser o que tem que ser. Olha aí. Fique no lugar. E tantas outras coisas que eu preciso dele.
Ah, beleza, Deus me chamou para servir a Ele e tal, líder de igreja. Jesus, você sabe, eu não sei nada, eu dependo do Espírito Santo. Eu venho para cá para pronunciar uma palavra, trazer algo que o Espírito Santo põe no meu coração. Eu não venho aqui com a minha cabeça montado algo que eu quero fazer, mas não venho mesmo. Falei para Deus, já estou com a mensagem pronta para quinta-feira. Me surpreendeu, mas eu vou precisar falar sobre isso. Venho para cá, vou falar sobre a revelação do amor de Deus. Eu preciso ter essa revelação na minha vida, do quanto Ele me ama. É uma base para você suportar as coisas que você vive, eu também. Estão entendendo isso? Então é a palavra e o Espírito Santo. É legal, né? O pastor Teixeira estava falando sobre isso. Os discípulos foram separados e disseram assim, não, isso aí não vai dar. Nós temos uma missão aqui. Nós nos consagraremos à palavra e à oração. O ministério da palavra e a oração. Olha, as duas asas da aeronave. Sem uma não dá para voar. Então o equilíbrio disso aí é muito importante na sua vida. Mas não sou pastor. Você é homem, mulher, precisa lidar com família, tem responsabilidade, serve na igreja, tem uma consciência de ser propósito de Deus. Você vive tão quanto eu vivo e preciso. Quem está entendendo? Então, como ele pensa, é o que ele é. Isso aqui ajuda muitas pessoas. Eu falei para vocês, gente, isso aqui é um dia curador. A ministração da palavra te cura. Com certeza. O que nós temos de maior dificuldade é enxergar com claridade a nossa real identidade em Cristo Jesus. O inferno fará de tudo para distorcê-la para você. Ele fará de tudo para te dizer que você não vale nada. Ele fará de tudo para te condenar desde o dia que você nasceu. Te condenar com erros de agora, erros do passado, te mostrando quem você acha, as frases dele, quem você acha que é, vai para a igreja, dá glória a Deus, e você... Aí puxa lá um erro do passado, uma situação e tal. Aí ele mete o pau em cima. Você não é nova criatura, você não pensa que você pensa que você... Olha as frases do inferno. E a gente vai ouvindo isso, vai alimentando. Então, essa identidade, cara, que nós temos em Cristo Jesus, ela precisa estar muito clara dentro de mim e de você para a gente permanecer de fé até o final. Nem mais, nem menos. Vou repetir, nem mais, nem menos. Então, a obra do inferno, desvalorizar, descredenciar, condenar, te quebrar. Ele é o acusador diante do Pai das nossas vidas. Mas nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, cara. Eu fui justificado. Você também foi. Diga aleluia. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa, mas não vai interferir em quem nós somos, não vai interferir na minha relação com Deus. Olha os assuntos que tem que estar muito bem firme no nosso coração, dentro da nossa forma de pensar, para que eu viva de maneira própria. Jamais deixe esse sentimento agarrar, ou você pensar que você é um bagaço, um desvalorizado e um rejeitado. Não diga e não permita pensar dessa forma, diga amém. Tem que sair com raiva disso. Não, eu sou assim porque me fizeram assim, assado. Então eu sou assim. Então estou dando desculpas de ser assim, porque me fizeram assim. Então você não vai fazer nada a respeito. Mas eu estou vivendo essa situação porque a culpa são dos meus pais, ou daquilo outro e tal. Gente, todos nós aqui somos pessoas imperfeitas. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas. Mas se você está em Cristo Jesus, rapaz, a tua vida mudou. E se você acha que você é essa pessoa toda quebrada de personalidade porque fizeram isso, você está em Cristo Jesus, deixa Ele te construir. Ele vai te encher, vai definir muito bem quem você é, a pessoa que você é, o propósito que você tem, e você será curado.
Outra coisa super importante. Eu estou falando porque eu quero fluir com Deus mesmo. Outra coisa super importante, você tem que anotar. Você não preencherá as carências com aprovações de pessoas. Chacralabaxaia. Pastor, no meu Instagram só tem 2 likes, no Pastor Luiz tem 3.000. Eu estou vivendo para que as pessoas deem like de mim. Eu estou vivendo uma vida falsa para que eu receba a aprovação das pessoas. Você não será preenchido. Olhem para cá. Nas carências que cada ser humano, por causa dessa humanidade, não será preenchido por outras pessoas. Pastor, eu vou casar com Gustavo, ele é lindo. Olha o tamanho do Gustavo, é enorme. Hein, Hã? Eu sei que ele é casado. A Pâmela está aqui. Ô Gustavo, fica de pé. Olha o tamanho desse homem de Deus aí, ó. Olha aí! Aí, hipoteticamente, obrigado. Hipoteticamente, a Pâmela, eu vou casar porque o Gustavo vai me fazer feliz. Porque gente, essa é a expectativa que o ser humano tem, que alguém vai me fazer feliz, que alguém vai me suprir a minha necessidade, que alguém vai me ajudar, e tem que ajudar. É da família, meu tio safado, ele tem que me ajudar. A minha tia falou, o meu irmão, o meu pai, Eu tenho que... Cara, nada disso vai suprir a tua vida? Você casa para que alguém te faça feliz e supra as suas carências? Não existe, eu estou na cilada do inferno, eu estou na mentalidade das trevas, está roubando a tua identidade em Cristo Jesus. E agora? Depois é bom ouvir de novo. Aí a gente para, meu Deus, eu estou exigindo de fulano de tal, que ele tem que fazer algo por mim, e que não sei o que, Jesus fez tudo por mim e por você. Ele é a minha assistência em tempos difíceis e fáceis. Ele é que supre as minhas necessidades, sejam materiais, emocionais, seja do que for. Eu quero andar de moto, aleluia, e tal, mas eu estou cheio de problema. Cara, se alegra nele, rapaz, ele te ama, está dentro de você, ele quer te abraçar todo dia, quer te dar conselho. Eu não fui treinado a pensar dessa maneira, pastor Hélio. Então, esse aí é o problema, cara. Você é um ser espiritual vivo. Quando você é preenchido por Deus, você não será preenchido por outra pessoa mesmo. Quando você é preenchido por Deus, aí sim você está em condições de ajudar outras pessoas. Sabia disso? Se você está suprido, cara, você tem reserva suficiente para estender a mão e ajudar os outros. A suprir a necessidade do outro, porque você está suprido. Se você está resolvido com Deus, então você vai poder se relacionar de maneira própria. Não, eu quero me casar. O problema não é querer casar, é saber se entende o que é relacionamento de casal e de família. Esse mês de junho vamos estar falando sobre a família. Mas se você está resolvido com Deus, preenchido por Ele, cara, você vai ser uma bênção no teu casamento. Porque você vai ser um cara que está sempre suportando, ajudando, sempre vendo a necessidade do outro, porque você está suprido. Diga aleluia. Glória a Deus. Então, vamos lá. Nós somos a expressão do registro mental que vai dominando. Aí você fala, não, mas já tá certinho, eu tenho um registro que está aqui. Isso não é estático, não é algo absoluto, não é uma questão assim, não, eu botei aqui algo e não vai sair daqui. É vida. Vida precisa ser vivida, é algo que gasta, é algo que se repõe. É igual o alimento mesmo, é diário, ele vai enchendo a minha vida, ele vai preenchendo. Se você não cuida de uma planta, ela morre. É aquele cuidado, é realimentar, né? E tudo isso que faz parte, porque Jesus falou, minhas palavras são espírito e são vida. E gasta. É só você acordar e sair de casa que já está gastando. E de repente volta no final do dia arriado. O que foi isso que aconteceu contigo? Foi o dia que eu tive, foi intenso.
Pois é, cara, é o que nós vivemos, eu e você. E aí, como é que é? Eu preciso botar para dentro, renovar, me fortalecer. Na verdade, o que governa a expressão minha de como eu sou é o meu pensamento dominante. A mente, a gente ensina isso na escola, é o gatilho de todas as ações, das boas e más. Então, se alguém faz besteira, é porque já estava pensando besteira. Então, se eu quero interromper a besteira de ser feita, primeiro eu tenho que interromper a besteira de pensar. Então, tem que tirar do pensamento. Olha só que coisa interessante, a prova está aqui, ó, Tiago, capítulo 1, verso 14, Bíblia Viva. Mas a tentação é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Deixa eu só te falar, a tentação é a fascinação do quê? Presta atenção, a tentação é a fascinação. Agora vou mandar uma que é simples, mas para pensar nela, ó. Você não é tentado naquilo em que você não pensa. Não, pastor, quando eu vi, eu estava no motel, na cama com a garota. Como assim? Você foi jogado? Foi raptado para ir para lá? Você não é tentado naquilo que você não pensa. Começa a alimentar uns pensamentos aí perigosos, você vai para um lugar. Ó, tu vai para o beleléu, hein? Fala para o teu irmão, vai para o beleléu. Trate de cortar rápido. Tentação é a fascinação, os próprios pensamentos maus. Olha só o verso 15, gente. Estes maus pensamentos estão instalados, é claro, estão ganhando espaço, levam o quê? As más ações. Então, as ações são o resultado dos pensamentos, é só isso. Então, de um modo simples, eu sou aquilo que a minha mente diz que eu sou. Você é aquilo que você pensa que você é. Vou dar 4 exemplos rápidos. Uma pessoa que vive de maneira negativa, ela tem um comportamento negativo. A maneira de falar dela é sempre no negativo. Você conhece pessoas assim que são... Não levanta a mão. Nem olha para o lado. É importante dizer isso, não olha para o lado. Pessimistas. Então, que vive de maneira negativa, antes de mais nada, a sua mentalidade como domínio é negativa. Uma pessoa que age de maneira violenta, palavras, atitudes, primeiro, a sua mentalidade é agressiva. Agora, o que levou ele a ter uma mentalidade agressiva é outra coisa. Não vamos tratar sobre isso, porque senão não vai dar certo. Mas eu quero te falar a relação entre o que eu penso e a ação da minha vida. Uma pessoa que vive insegura, medrosa, é porque tem a sua mente tomada pela insegurança e imaginações temerárias. Obviamente, viver nesse mundo, com celular, com imagens, tudo que tem aí, bota na minha frente um prato para encher o meu pensamento de insegurança e de medo. Uma pessoa de comportamento depressivo apenas é a expressão de ser prisioneiro de pensamentos sem esperança alguma. Ela não reconhece isso. Por isso que eu falei para você, como é que o inferno age e ganha espaço onde as pessoas não reconhecem que ele age. Então, nossos melhores amigos e nossos piores inimigos são os pensamentos que retemos de nós mesmos. E aí, eu quero te falar, você precisa ter a revelação do quanto Deus te ama. Então, pensar de maneira correta é uma questão vital. Vou voltar, que alguém fez... Pensar de maneira correta é uma questão vital para vencer as lutas, gente. Pensar de maneira correta depende do quanto a nossa mente é renovada com a verdade da palavra. Eu vou terminar com esses 10 comentários aqui, teria muito mais para falar, mas não vai dar. Mas ele vai te ajudar. Eu vou trazer meus omeletes que eu tenho para explicar algumas coisas que eu acho que visualmente ajuda, né?
Então temos aí, ó, um omelete. Temos 2. Esse sou eu e você. Na verdade, eu sou um ser espiritual vivo. Está ali, ó. A lâmpada é a pessoa de Deus em nós. Aleluia. Ok? E beleza, então como eu sou um ser espiritual vivo, eu sou um ser pensante. Então, eu coloquei praticamente na mesma cor, porque não tem como separar você, um ser espiritual, de pensamento. Não tem como. É uma coisa só. Tanto é que em Lucas capítulo 16, Jesus ensina que aqueles 2 homens, Lázaro e o rico, eles morreram, sepultados. E do outro lado, eles continuavam com as suas faculdades intelectuais, da memória, né? Do entendimento, da lembrança, de reconhecimento, que são as faculdades da nossa alma. Tô certo, Henrique? Vamos aí, né? Somos da saúde. Beleza. Então, peraí, meu pastor Hélio, o meu corpo ficou lá, o meu cérebro. Cara, o cérebro é apenas... Essa faculdade, gente, do ser espiritual pensante é do mundo do espírito, guarda isso. É óbvio que eu funciono dentro de um corpo que se der problema em algum órgão, já era, daqui a pouco eu não estou mais nele. Vocês estão entendendo isso aí que eu estou querendo dizer? Então veja bem, só para você entender, você é um ser espiritual pensante. Se o teu corpo tombar, você vai continuar vivo, pensante do mesmo jeito. Não, pastor, eu pensei que a gente ficasse adormecido, sem ter consciência, vegetando. Onde é que você leu isso? Quem te falou isso? Lê a Bíblia. Lucas 16, você vai ver que as pessoas se reconhecem do outro lado. Se nós sairmos agora do nosso corpo e formos para um outro lugar, aí todo mundo, Luiz, como é que você está? Olha aí, ficou mais bonito, hein? Pastor Teixeira, o cabelo voltou. Né? O cabelo voltou, tá magrinho, ficou bom o negócio. Ó, glória, olha aí. Vou deixar que você vai ficar melhor. Mas você reconhece quem são as pessoas, é só ler Lucas 16. Anota aí, lê Lucas 16. Em casa. Beleza. Então eu estou aqui, um ser espiritual pensante. Aí o que acontece? Aquilo ali, ó. A influência na nossa vida é sempre de fora para dentro. Eu estou no mundo. Já comecei a ser influenciado. E aí a gente vai sentindo de tudo. Está calor, está frio. Aí ó, vê uma cena, alguém fala uma besteira, tem um conceito, é as notícias, é aquilo outro, pá. É isso aí, vamos botando para dentro. 2. Os olhos, os ouvidos são a porta da mente. Agora, vou fazer a pergunta ridícula. Quer guardar a sua mente? Guarda os olhos e os ouvidos. Foi o que a professora perguntou ao Joãozinho. Joãozinho, 3 palavras com Z rápido. Zoios, ouvidos, orelha. Gente, isso a gente conta para as crianças. O filho dele, que era pequenininho, ria, que era uma beleza. Então, os olhos, os ouvidos são a porta da mente. E a mente, cara, é o baita do portão do teu espírito. Você quer cuidar de quem você é? Cuida da sua mente. Mas você quer cuidar da mente? O que você está olhando no celular? Que ninguém sabe. Ui. Bora homens subir a montanha, legendários. O que eu estou prestando atenção? O que eu estou abrindo meus ouvidos para ouvir? Eu estou contaminando a minha mente. E daqui a pouco eu estou com um rombo no meu espírito. Não estou entendendo porque eu estou tão fraco, cara. Perdi a certeza. Não tenho mais a segurança da certeza. Estou cheio de medo. Estou cheio de insegurança. Estou para baixo. Estou raivoso. Alguma coisa está acontecendo de fora para dentro. A influência vem de fora para dentro. Quem é que é responsável por cuidar dos teus olhos, dos teus ouvidos? É você. Cuida dele. Não, mas eu passo cotonete, pastor, eu jogo colírio. Outra, Provérbios 4, 23. Mantenha e guarde o seu coração com toda vigilância. E acima de tudo, porque dele, é lá de dentro que fluem
as fontes de vida. Para eu ter vida, eu tenho que botar para dentro. 3, são só 10. Aí eu termino essa primeira parte aqui, ó. Guardamos o nosso espírito com toda a vigilância, guardando a nossa mente. Eu botei ali, ó, como se fosse portas. A mente e os sentidos são portas, está sendo colocado algo. Você não precisa fazer nada, acorda, vai trabalhar e passa a semana inteira sem fazer nada, que você está sendo influenciado e eu também. Só que depois de um tempo eu começo a dar sinais desse tipo de influência. Uau! Minha cabeça não está legal, pastor. Estou assim, estou assado. Ih, rapaz, não sei não, pai e tal. Eu preciso resolver isso. E tal. As portas estão abertas. Eu quero te falar que eu e você, nós temos que ser seletivos. Temos que aprender a fazer a seleção daquilo que eu apresento, os meus ouvidos e os meus olhos para ver, para ouvir. Diga amém. Não deixa o sistema do mundo jogar você e eu, porque hoje, nessa cultura de telefone, que é tudo imagem, rápido, cara, eu vou te falar, esse negócio está embaralhando o ser humano, porque não pensa que olhar algo não influencia, porque influencia. 4, a mente é responsável direta pelo cuidado do nosso espírito. Ok. 5, não há nenhum ensino na Bíblia que diga que você tem que esvaziar a tua mente. Esses ensinos são uns ensinos das trevas. Vou fazer uma meditação. Quando a pessoa fala, vou fazer uma meditação, se ela não conhece, ela não está em Cristo Jesus, ela fala, já entendi, vai ficar naquela posição, bota o dedinho, fala uns negócios, um mantra, um negócio todo e tal. Mas eu estou falando, não, chegar em casa hoje eu vou meditar, vou fazer uma meditação. Eu já sei o que você vai fazer. Você vai pensar na palavra, você vai olhar para ela, você vai pensar, botar ela para dentro. Filipenses 4:8, Paulo, depois de dizer lá, não andeis ansiosos de coisa alguma, apresenta diante de Deus, para de pensar nisso que está trazendo ansiedade e preocupação, tudo que for respeitável, justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe. Filipenses 4:8, Colossenses, já fala lá, você nasceu em Cristo Jesus ressuscitado, então busque as coisas lá do alto. Tem que fazer esse equilíbrio, gente. Eu não estou dizendo que você não participe de coisas que são lícitas, como a gente viu ali, né? Tem tantas coisas que são lícitas e maravilhosas, é só ser equilibrado. Eu amo esporte, cara. Qualquer coisa, se o cara está jogando bola de gude, eu estou prestando atenção. Porque eu gosto, nasci nessa cultura. Joguei vôlei na faculdade. Então, eu gosto de esporte. Então, depende também, tem coisas que você não deve ver, cara. Porque não vai ser bom, não, mas eu estou curioso para saber. E o assaltante, olha, o vídeo que gravaram, que o assaltante perdeu. Esse eu quero ver. Daqui a pouco você está alimentando um ódio, porque alguém foi lá, atropelou o assaltante, e você, glória a Deus! Que é isso? Como posso dar uma glória a Deus? Saiu da minha boca porque tem uma ira. O cara morreu, era um ser humano, de repente está no inferno. Não. Aí assisto uma, assisto outra, assisto. Eu me lembro do meu pai, quando era vivo, ele é falecido, já está na glória. Aí ele chegava para mim e falava, meu filho, aquele jeitão dele, eu conheço meu pai, ele chegava para mim, e isso, caramba, gente, quanto tempo atrás, uns 10 anos atrás, né? Vamos botar. Beleza. Ele chegava, meu filho, eu quero saber por onde você tem andado de motocicleta. Eu já entendi a pergunta. Eu já entendi. Eu sei porque que ele está me perguntando. E veio com aquela cara toda séria dele assim, né, dele. Então, eu falei, papai, olha, eu costumo fazer uma rota muito boa. Eu passo pelo Morro do Alemão. Eu pego ali a Maré, Baixa do Sapateiro. Eu vou pegando ali a Vila do João. Por dentro, pai. Aí eu chego na Tijuca. Só faltou o Borel, passar aqui pelo Borel também, né? Aí eu falo, pai, você sabe, eu estou brincando contigo. Mas eu vou trabalhar. Então eu preciso ir para Tijuca, às vezes eu pego isso, aquilo, outro.
Mas eu vou fazer uma perguntinha. Você anda assistindo ao Datena? Claro, assiste Datena. Então, você está tão bem informado pelo Datena e você não está nem sentindo que você só está expressando negatividade, insegurança, medo. Então, não vou sair nem de casa, pai. A minha igreja é na Tijuca. Ih, Teixeira mandou ver que esse programa é da pena. É um mestre. Já podia estar morando em Viena. Aleluia. É um mestre. É um mestre. É o mestre do trocadilho. Podia estar com vários livros editados, morando em Viena, para eu poder visitá-lo. Cara, ninguém registra, nem ele registra as preciosidades do pastor Teixeira. E meu pai só vinha com esses papos de segurança para mim. Eu sei, todo dia assistindo aquelas notícias miserentas. Não, mas cara, isso faz parte da cidade, caramba, você está em Cristo Jesus, você vive um propósito, senão você vai ser tomado. Colossenses 2, pense nas coisas lá do alto, gente. É o que a Bíblia está falando, e isso aí não é uma opção, isso aí é um imperativo. Omelete 6. Numa mente dividida, a verdade não cria raízes para frutificar. Você entende? Esse solo, ele está contaminado, essa semente, ela não vai entrar, cara, ela não vai... Veja bem como está ali, ó. Uma mente dividida é uma mente cheia de dúvidas. Então, saio de casa, já começa a contradição da verdade em tudo que está acontecendo, as pessoas são incrédulas, e se está acontecendo assim, vai ser contigo também. Se está todo mundo perdendo, você vai perder também. Se está todo mundo falindo, você vai falir também. Também. É tudo também. E bota eu e você dentro de um saco. Igual. Ora, se o mundo vive a prática da malignidade e tem como resultado a malignidade, eu fui liberto. Cristo me resgatou da maldição da lei, meu irmão. Vai ler lá no capítulo 28. Nada dá certo. Tudo é prejuízo. E uma série de doenças. E aquelas que não foram nem escritas, também está escrito isso lá. E as que não foram escritas também fazem parte. Não, pastor, você é melhor que os outros? Eu não, mas eu tenho uma aliança. Eu estou no reino de Deus. Eu estou do lado dele. Caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Espera aí. E tal, mas pastor, mais nada, cara. Esse é o sistema de um mundo onde as pessoas executam e recebem exatamente de acordo com a semente que plantam. Roubam, mentem, são falsas, adulteram, faz tudo errado e quer que a vida dê certo. Fala aí para mim. Mas se eu for ler o Salmo número 1, eu vou ver lá no verso que aquele que atenta na lei do Senhor, na palavra, fica vivendo, tem o seu caminho, medita, né? É bem sucedido em tudo. Não significa que eu não enfrente as lutas de uma cidade grande, de situações, mas Deus está comigo. Ele me dá a vitória. Ele abre os meus caminhos. O Senhor está contigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os teus perseguidores, não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados. Bom, nós estamos aqui por causa dele e um propósito, senão ele já tinha recolhido eu e você. Quem quer ir embora aí? Ninguém. Está agarrado mesmo na terra, hein? Meu Deus, será que você fica? Quando ele for, quando ele chegar, eu fico, vou, não vou, eu não sei, pastor. Eu acredito aí nos negócios que falaram deixados para trás. Está lendo muito livro errado, hein? Você não está lendo a Bíblia, hein? Esse é outro seminário que eu ainda vou voltar a fazer mais um pouquinho para frente. E tal, uma escola de fé sobre essa área. Bom, 7, vamos embora. Tiago 1,6. Está falando sobre sabedoria. Pedir a Deus, gente,
para que o meu coração não tenha dúvida. Veja, porém, peça com fé e nada duvidando. Nada duvidando, não duvide. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que duvida, que está sempre debaixo de dúvida, porque tem botado dúvida para dentro. A contradição de tudo quanto é verdade está no ambiente onde a gente vive, nesse mundo. Aí beleza, aí Deus está falando, cara, se você conviver com essa dúvida aí, não tem como as coisas andarem para você. Você não vai alcançar, não vai receber. Homem de ânimo dobre, essa palavra é mente dividida, uma mente indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Pronto, Deus já deu a resposta. Então beleza, eu tenho que parar a força da dúvida que vem de fora. Então pare de assistir coisas que geram dúvidas, incertezas e medo. Passa um mês. Você vai ver como é que você fica depois de um mês. 7. Se dermos espaço na nossa mente para informações incrédulas, jamais teremos verdades espirituais sendo transformadas em revelação. É assim que funciona. 8. Infelizmente, uma grande parte do povo de Deus tem a sua palavra apenas no nível quê? Concordo, pastor, eu concordo. Beleza, você pode me dizer para mim, eu concordo, mas se é só apenas um nível mental, não vai funcionar. A concordância que faz a diferença é a concordância de espírito, de coração. Quando essa palavra entrou lá dentro, eu abraço ela e não largo. Essa funciona. Mateus 13:19, quando a palavra entra e eu recebo compreensão, o inferno perdeu. Olha como está escrito. E não a compreende. Então, quem ouve a verdade e não compreende, é facinho o inferno tirar. Nós sabemos disso. Vamos embora seguir. 9. Por que o diabo impede, através das múltiplas distrações, a passagem da palavra de Deus para o coração? Simples. Está aí a resposta. Porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele vai impedir o homem de crer na verdade. Porque é o poder de Deus, é o Evangelho. Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho. Romanos 1,16. Porque é o poder de Deus. Se ele puder parar a tua crença, ele já neutralizou o céu na tua vida. Quem está dormindo, diga aleluia, hein? Boa! Eu ouvi alguma coisa aqui, hein? Vocês ouviram comigo, não ouviram? Não sei aonde, não sei aonde. Mas eu ouvi. 10. Porque as pessoas hoje têm grande dificuldade de crescerem e possuírem uma fé fortalecida, autêntica. Simplesmente por causa disso aí, E então a gente vai dar agora uns 10 minutinhos, não é isso, Disseu? Por causa disso, mas estou aí, Então quer dizer que eu estou entregando a minha mente a toda informação, a tudo que está sendo passado. É isso mesmo? Pastor Hélio, dá trabalho. Não é que você tirou a palavra do céu? Dá trabalho fazer uma jornada que me leve à vitória. Dá trabalho, escreve aí, dá trabalho. Isso. Senão eu vou viver uma vida de choradeira.